Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava silencioso, mas o ar parecia carregado de tensão. A luz do sol filtrava-se pelas altas janelas, iluminando a poeira suspensa como uma auréola ao redor dos bancos vazios. No centro, um jovem permanecia ereto com as mãos ligeiramente cerradas, vestindo um terno simples, um pouco grande demais para ele, e uma camisa que lhe caía mal. Ele não tinha nenhuma semelhança com a imagem clássica de um advogado respeitado, e isso agradou ao juiz, que gostava de subestimar as pessoas. O juiz, um homem na casa dos 50, com um olhar penetrante e um sorriso zombeteiro, fixou os olhos no jovem. Sua voz ecoou pela sala seca e debochada. Bem, o que temos aqui? Um estudante que pensa que pode enfrentar o tribunal? A plateia conteve o riso, alguns já murmuravam que seria um julgamento ridículo, mas o jovem não hesitou. Apenas sorriu levemente, um sorriso quase imperceptível, porém carregado de confiança e cálculo. O juiz aproximou-se do púlpito com um gesto teatral, saboreando cada segundo do que considerava uma demonstração de incompetência. Devo dizer que sua aparência inspira mais pena do que qualquer outra coisa. Tem certeza de que deseja apresentar este caso? Naquele momento, ninguém na sala poderia ter adivinhado a verdade. Por trás daquela aparência despretensiosa, escondia-se uma das mentes mais brilhantes do meio jurídico. Ele havia escolhido esse estratagema para testar a credulidade do tribunal e expor as falhas daqueles que julgavam precipitadamente. Quando abriu a boca para responder, sua voz calma e confiante silenciou todos os murmúrios. Cada palavra, cada frase, cada objeção que formulou foi precisa, impecável e implacável. O juiz, que acabará de zombar dele, sentiu um arrepio de desconforto. Os argumentos do jovem eram tão claros e convincentes que expuseram a incompetência e o viés que o juiz pensava ter escondido por trás de seu poder. Conforme o julgamento prosseguia, o jovem se transformou diante dos olhos de todos. Do estudante tímido e desajeitado que haviam subestimado, ele se tornou o advogado brilhante, implacável e respeitado. E quando a verdade veio à tona, que aquele homem humilde era ninguém menos que um mestre do direito renomado em todo o país, toda a sala do tribunal ficou atônita. O juiz, vermelho de vergonha e humilhado, percebeu que havia subestimado um gênio e que acabará de aprender uma lição que jamais esqueceria. O tribunal estava repleto de murmúrios impacientes. Os bancos do público estavam quase lotados. Cada pessoa aguardando o que presumiam ser o espetáculo de um estudante desajeitado tentando apresentar seu caso sozinho perante o tribunal. O juiz, um homem conhecido por sua arrogância, bateu o martelo e lançou um olhar de desprezo para o jovem. Juiz, então rapaz, tem certeza de que está pronto para apresentar sua defesa? Ou devemos deixar que aprenda da maneira mais difícil o que significa comparecer perante o tribunal? O jovem respirou fundo, um sorriso discreto brincando em seus lábios. Ele havia escolhido aquele disfarce cuidadosamente, um terno simples, uma gravata frouxa e o cabelo levemente despenteado. Ninguém suspeitava que ele era, na verdade, Damien Rousseau, um dos advogados mais brilhantes do país. Jovem, estou pronto, meritíssimo. E irei me defender com todo o rigor que o tribunal exigir. O juiz zombou. Juiz, rigoroso? Com essa aparência? Ora, muito bem, apresente seus argumentos. Mas não se surpreenda se eles não surtirem efeito. O argumento final começou. O jovem falou com calma, fazendo perguntas precisas e apontando inconsistências na argumentação da acusação. Cada argumento era claro, convincente e perfeitamente estruturado. A plateia, inicialmente cética, começou a prender a respiração. Jovem, meritíssimo, após examinarmos os documentos apresentados, fica claro que a acusação se baseia em suposições infundadas. Todas as provas apresentadas são ambíguas e nenhuma delas corrobora as acusações contra meu cliente. O juiz franziu a testa, visivelmente perturbado. Tentou recuperar o controle. Juiz, você realmente acha que pode me convencer com meras suposições? Jovem, calmamente, não são suposições, meritíssimo. São fatos. E fatos que o seu tribunal não pode ignorar. Cada palavra dita pelo jovem foi certeira. A acusação, acostumada a ver novatos tremerem sob pressão, ficou completamente desestabilizada. A plateia murmurava em admiração, alguns sussurravam, mas, é inacreditável. E outros, quem é ele de verdade? Então chegou o momento da revelação. O jovem, após desmantelar a argumentação da acusação com precisão cirúrgica, levantou-se, olhou o juiz diretamente nos olhos e disse: Jovem, meritíssimo, creio que seja a hora de esclarecer uma coisa. Não sou apenas um estudante.
Sou o Sr. Damien Rousseau, advogado inscrito na Ordem dos Advogados há mais de 10 anos. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. O juiz, sem palavras, sentiu o rosto esquentar. Ele acabará de zombar publicamente de um gênio do direito, e todos tinham acabado de ver. Juiz gaguejando. Sei como isso é possível. O jovem esboçou um leve sorriso, fechou a pasta e concluiu. Jovem, meritíssimo, subestimar alguém pela aparência pode ser muito caro. Hoje, o senhor acabou de vivenciar isso. O martelo do juiz bateu não para interromper, mas como que para marcar o fim de uma lição humilhante que ele jamais esqueceria. Todo o tribunal irrompeu em murmúrios, alguns aplaudindo discretamente, outros permanecendo paralisados em espanto. O jovem fez uma leve reverência e saiu da sala com a dignidade de um mestre. Naquele instante, todos compreenderam que por trás daquela aparência despretensiosa se escondia uma mente formidável, capaz de virar uma sala inteira de cabeça para baixo com apenas algumas palavras. O juiz, humilhado mas em silêncio, sabia que acabará de conhecer alguém que jamais poderia subestimar novamente. No dia seguinte, a notícia sobre o jovem advogado misteriosamente brilhante espalhou-se como fogo pela cidade. Em cafés, jornais e até nas redes sociais, todos falavam do jovem que humilhou o juiz. Ninguém sabia que por trás desse nome desconhecido estava Damien Rousseau, famoso nos círculos jurídicos por suas vitórias espetaculares. Enquanto isso, em seu escritório, o juiz tentava se recuperar da própria humilhação. Passou os dedos pela testa pensando em como havia rido daquele que considerava um mero estudante. Seu telefone vibrou e uma mensagem chamou sua atenção. Você deve pensar 2 vezes antes de subestimar alguém, mesmo que sua aparência pareça modesta. O juiz franziu a testa. Quem poderia estar lhe enviando uma mensagem daquelas? Seria o próprio Damien? Entretanto, Damien havia desaparecido do tribunal, mas sabia que sua manifestação deixará sua marca. Não se tratava apenas de uma vitória legal, era uma mensagem clara. As aparências enganam e a arrogância pode ser cara. No entanto, nem todos ficaram impressionados com sua inteligência. Alguns colegas invejosos já começavam a procurar a identidade desse estudante, sem saber que estavam prestes a descobrir um adversário formidável em sua própria área. De volta ao tribunal, o juiz tentou recuperar a compostura. Mas a cada vez que se lembrava da calma e precisão do jovem, sentia uma mistura de admiração e constrangimento. Compreendeu uma coisa, acabará de aprender uma lição que jamais esqueceria, e que dali em diante, todos os tribunais que presidisse teriam que estar atentos às aparências. Enquanto isso, Damien preparava seu próximo passo, ponderando como usar sua discrição e inteligência para corrigir as injustiças que sempre presenciara. O público ainda não sabia que aquele dia era apenas o começo de uma série de reviravoltas dramáticas que abalariam o tribunal por completo. O véu foi levantado, o estudante modesto era, na realidade, um mestre do direito. E todos teriam que aprender a respeitar o espírito e a competência acima da posição hierárquica ou da aparência. Poucos dias após sua revelação no tribunal, Damien Rousseau recebeu um telefonema que acelerou seu coração. Uma voz profunda e calma ressoou do outro lado da linha. Voz, Sr. Rousseau, parece que o senhor causou bastante alvoroço no tribunal outro dia, mas alguns consideram seu sucesso inaceitável. Damien sorriu levemente sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. Ele já conhecia a maioria dos adversários na área jurídica, mas o tom daquela voz lhe dizia que aquele não era um inimigo comum. No dia seguinte, ele entrou em um novo tribunal, desta vez para um julgamento particularmente complexo envolvendo uma grande empresa e várias acusações de fraude. Para sua grande surpresa, deparou-se com um advogado que nunca havia encontrado antes, Victor Lemoine. Famoso por suas retumbantes vitórias e por sua reputação de homem implacável. Victor, com um sorriso zombeteiro, Sr. Rousseau, ouvi falar de suas recentes façanhas. Impressionantes, para um iniciante. Damien ergueu uma sobrancelha, fingindo modéstia. Damien, obrigado, Sr. Lemoine. Mas receio que o senhor esteja me subestimando, como muitos antes do senhor. O julgamento começou, e cada troca de palavras entre os dois advogados era um duelo de inteligência e estratégia. Victor tentava desestabilizá-lo, usando todos os truques possíveis para encurralá-lo. Mas Damien, calmo e metódico, antecipava cada movimento, invertendo a situação com uma precisão gélida. Num momento crítico, Victor tentou uma jogada ousada. Victor, seu argumento se baseia em suposições, Sr. Rousseau. O senhor pode estar errado, e seu cliente pagaria caro por isso. Damien inclinou-se ligeiramente para a frente, encarando Victor atentamente. Damien, quase tudo se baseia em fatos, Sr. Lemoine.
Mas é verdade que subestimar o adversário é um erro do qual muitos se arrependem. Ao ouvir essas palavras, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Até mesmo o juiz, geralmente impassível, não conseguiu esconder um arrepio. O duelo intelectual havia cativado a atenção de todos. Cada argumento, cada objeção, cada prova apresentada se tornou uma arma em uma batalha onde apenas a mente mais afiada triunfaria. Ao final da audiência, Damien deixou o tribunal sob os olhares admirados e curiosos do público. Victor Lemoine, pela primeira vez, fora pego de surpresa. Damien sabia que aquilo era apenas o começo. O inimigo formidável acabará de notar sua presença, e os confrontos que se seguiriam seriam ainda mais intensos e estratégicos. Mas Damien estava preparado. Sua paciência, inteligência e descrição seriam suas melhores armas. O jogo tinha acabado de começar, e a quadra ainda não tinha visto nada. O julgamento havia chegado ao seu clímax. A tensão no tribunal era quase palpável. Todos os olhares estavam voltados para Damien Rousseau e seu oponente, Victor Lemoine. O juiz, sentado no estrado, estava agora atento a cada movimento, ciente de que aquele duelo não era um simples confronto legal, mas uma verdadeira batalha de inteligência. Victor havia usado todos os recursos disponíveis, depoimentos ambíguos, provas manipuladas e argumentos ardilosos. Ele pensava ter Damien encurralado, mas não sabia que Damien havia antecipado cada um de seus movimentos. Damien havia estudado o caso em detalhes, identificando a menor fraqueza que Victor pudesse explorar. Victor, com um sorriso arrogante, Sr. Rousseau, creio que seu cliente não tem a menor chance. A lógica está contra o senhor. Damien calmo, quase sorrindo, Sr. Lemoine, o senhor se esquece de que a lógica sozinha não basta. A verdade está nos fatos, e os fatos são frequentemente mal interpretados. Então chegou o momento decisivo. Damien levantou-se com uma confiança serena, retirou uma pasta grossa e colocou-a em frente ao juiz. Damien, meritíssimo, antes do término da sessão, gostaria de apresentar uma prova crucial que a acusação deixou de mencionar. Uma prova que mudará completamente a percepção deste caso. A plateia inclinou-se para a frente, curiosa. Victor, pela primeira vez, perdeu seu sorriso confiante. Ele sabia que nunca havia encontrado uma mente capaz de reverter uma situação com tanta precisão. Damien abriu o arquivo e apresentou uma série de documentos, e-mails e contratos meticulosamente verificados, demonstrando não apenas a inocência de seu cliente, mas também expondo contradições e omissões no caso da acusação. Cada peça se encaixava perfeitamente, como os movimentos de um quebra-cabeça preciso. Damien, como pode ver, meritíssimo, todas as acusações se baseiam em suposições errôneas. Os fatos demonstram claramente que meu cliente é inocente. E aqueles que tentaram manipular a verdade. Ele fez uma pausa e seu olhar fixou-se em Victor Lemoine, implacável. Damien, eles se esqueceram de um detalhe: subestimar o adversário é um erro que se paga caro. Um silêncio absoluto se instalou. Nem mesmo o juiz conseguiu prender a respiração. As provas eram irrefutáveis. Victor Lemoine, pela primeira vez, sentiu o pânico subir. Ele havia sido enganado por um jovem que considerava ingênuo e inexperiente. O juiz, vermelho de vergonha, mas compelido pela lógica implacável dos fatos, bateu o martelo. Juiz, o tribunal reconhece a inocência do réu. Que a justiça seja feita. O murmúrio no tribunal transformou-se em uma ovação discreta. Damien fechou seu dossiê e fez uma leve reverência. Sua jogada de mestre não só salvara seu cliente, como também humilhara seu oponente e ensinara ao juiz uma lição que ele jamais esqueceria. Ao sair da sala, Damien sabia que não era o fim. Outras provações o aguardavam, e cada tribunal, cada adversário, cada injustiça seriam agora um desafio que ele enfrentaria com a mesma inteligência e descrição que o haviam tornado lendário. Algumas semanas após sua vitória espetacular, Damien Rousseau pensou que finalmente poderia relaxar. Mas a vida tinha outros planos. Uma carta anônima chegou à sua mesa, lacrada com um selo estranho. Ele a abriu com cautela. O senhor venceu em público, Sr. Rousseau, mas algumas batalhas não são travadas em um tribunal. Esteja preparado. Naquele momento, Damien compreendeu que aquele não era apenas um adversário legal. Alguém havia notado sua habilidade e descrição, e esse alguém queria testá-lo de uma maneira muito mais pessoal. Naquela mesma noite, ao sair do escritório, uma figura mascarada o aguardava na entrada. Antes que pudesse reagir, um telefone tocou, vindo de um banco ao seu lado. Uma voz arrepiante soou do outro lado da linha. Voz desconhecida, Damien Rousseau. Sabemos tudo sobre você. Cada vitória, cada plano. Você tem uma escolha: desistir ou perder algo que você ama profundamente.
Damien manteve a calma, sua mente já calculando todas as possibilidades. Ele sabia que não podia recuar. Sua reputação, sua integridade e a segurança daqueles que ele protegia estavam em jogo. Nos dias seguintes, ele começou a investigar discretamente. Cada movimento, cada pista o aproximava dessa ameaça misteriosa. Ele logo percebeu que não se tratava de um desafio simples. Era um jogo perigoso, onde o menor erro poderia ser fatal. Pela primeira vez, Damien não estava apenas enfrentando um oponente intelectual em um tribunal. Ele precisava navegar nas sombras, frustrar armadilhas invisíveis e antecipar cada movimento antes mesmo que fosse feito. O que estava em jogo era pessoal, e a tensão só aumentava. Contudo, fiel ao seu estilo, Damien não demonstrou qualquer medo. Sabia que, como sempre, sua inteligência e estratégia seriam suas maiores armas. Cada detalhe observado, cada conversa ouvida por acaso e cada prova reunida representava mais um passo rumo à descoberta da identidade de seu misterioso adversário. Ao cair da noite sobre a cidade, Damien contemplava o horizonte pela janela de seu escritório, refletindo. Desta vez, não será o tribunal que decidirá a verdade, mas eu. O jogo acabará de ganhar uma dimensão pessoal. E Damien Rousseau estava pronto para encarar esse desafio, custasse o que custasse. Nas semanas seguintes, Damien Rousseau investigou cada pista, cada movimento suspeito. As ameaças tornaram-se cada vez mais audaciosas, mas ele manteve a calma e o foco. Sabia que estava se aproximando de seu misterioso adversário. Então, certa noite, uma mensagem criptografada apareceu em seu telefone. Encontre-me esta noite, a sós. Ou tudo que você protegeu desaparecerá. Damien sentiu uma onda de adrenalina, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele sabia que aquele encontro seria o mais perigoso de sua vida. Saindo do escritório, dirigiu-se ao local indicado, um antigo armazém abandonado nos arredores da cidade. Lá dentro, a sombra de uma figura o aguardava. Uma voz familiar ecoou gélida. Voz, Damien Rousseau. Você é brilhante, mas subestimou a magnitude do que acabou de desencadear. A figura emergiu das sombras. Era o mestre Victor Lemoine. Ele havia decidido ultrapassar os limites da corte para resolver as coisas à sua maneira. Victor, você me humilhou publicamente, e hoje estou retomando o controle. Damien deu um leve sorriso, sem demonstrar qualquer sinal de medo. Damien, Victor, você sempre acreditou que a força ou a intimidação seriam suficientes. Mas você está se esquecendo de uma regra simples. A verdade e a estratégia sempre prevalecem sobre a arrogância. Victor fez um movimento repentino, mas Damien, antecipando o ataque, desarmou-o e o forçou a recuar. O confronto não foi apenas físico, foi também mental. Damien falou calmamente, apontando cada um dos erros estratégicos e iniciativas fracassadas de Victor. Damien, você manipulou arquivos, ignorou os fatos e subestimou seus oponentes. Você não é invencível, e nunca foi. Victor, furioso, percebeu que não conseguiria enganar Damien, nem com astúcia nem com intimidação. Desabou derrotado, mas consciente da sua derrota. Damien permaneceu em silêncio por um momento, olhando para o seu oponente com uma mistura de compaixão e firmeza. Damien, da próxima vez escolha a justiça em vez da vingança. Dito isso, Damien saiu do armazém, deixando Victor sozinho nas sombras. A noite havia caído em silêncio, mas Damien sabia que aquela vitória ia além dele. Ele não só protegera seu cliente e sua reputação, como também pôr fim a uma ameaça que se estendia muito além dos limites do tribunal. No dia seguinte, a cidade ficou sabendo da história. O jovem e humilde advogado havia enfrentado não apenas o tribunal, mas também aqueles que pensavam poder jogar conforme as regras. Damien Rousseau agora era uma lenda, brilhante, discreto, implacável e invencível diante da arrogância e da injustiça. E enquanto contemplava o horizonte da janela do seu escritório, ele sorriu. Não importa o desafio, estarei pronto. A justiça nunca dorme, e eu também não.